A paz do Senhor, prezado professor e professora da Escola Dominical, sejam todos bem-vindos ao EBD em Síntese Podcast com o momento pedagógico da lição de pré-adolescente. Hoje nós estamos aqui com a professora Eleide, seja bem-vinda, minha amada. Amém. Muito obrigada, Rose. A paz do Senhor. Paz do Senhor para você, para os professores que nos acompanham, para os alunos também, né? A paz do Senhor e vamos lá, né? Mais uma aula em nome de Jesus. Isso mesmo, hoje com a lição de número 11, né, que tem como título Vamos Falar com Deus. Este canal, professor oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte. E estamos aqui para trazer dicas pedagógicas para auxiliar nas suas aulas. E aqui nós temos alguns objetivos, como ensinar o que é oração e como se deve orar, e explicar a necessidade da oração, destacar os resultados de uma vida de oração. Nós vemos, querido professor, que a oração é um dos pilares da vida cristã e um dos principais meios pelos quais nós nos aproximamos de Deus. Nós vimos que por meio dela expressamos a nossa gratidão, apresentamos nossas necessidades e buscamos direção e fortalecemos, né, nossa comunhão com o Senhor. E a Bíblia ela nos ensina que a oração não deve ser apenas um ato ocasional, mas um hábito constante na vida de todo cristão. Olha que maravilha! Professora Leide, hoje trouxe uma dica pedagógica para nós. Com toda certeza. Vamos lá. Amém. Caminhando aqui para o final do trimestre, né? Lição número 11. A, Isso, a lição de hoje está lá com a base textual é em Mateus, no capítulo 6, do 5 ao 15, né? Ali no Sermão do Monte. O Senhor nos ensina muitas coisas e uma delas é a oração, né? E o Senhor nos dá, assim, alguns passos, né? Não é uma oração qualquer, né, Rose? Nos dá alguns passos de como orar, mas eu quero deixar aqui o registro a Bíblia diz, em Daniel, no capítulo 9 no verso 19, que diz assim: Ouve, ó Senhor, perdoa-nos, Senhor, atende-nos, Senhor. Senhor, e vem ajudar-nos, para que todos saibam que tu és Deus. Não demores em nos socorrer, ó meu Deus, pois nós somos o teu povo e Jerusalém é a tua cidade. Daniel, capítulo 9, versículo 19. Esse é um texto bem interessante porque Daniel traz aqui os passos da oração, né? Tal qual Jesus nos ensinou lá em Mateus, no capítulo 6 no versículo 5. Ele clama ao Senhor, ele bendiz ao Senhor, ele pede perdão ao Senhor e ele pede socorro, né, ao Senhor. Atende-nos, Senhor, como nós fizemos aqui antes de começar a nossa aula. Atende-nos, Senhor, né? Porque nós estamos aqui te servindo. Então, atende-nos. No Saber Escolar número 1, diz que Deus sempre responde às nossas orações. E é mais ou menos isso que nós queremos deixar registrado para os nossos alunos, com as dicas pedagógicas que a gente vai trazer nesta noite, né? Primeira dica, né, como, lá o desafio para iniciar a aula é assim, um tipo de quebra-gelo, né? O nome do desafio é o desafio do fã versus amigo, né? O professor vai precisar de uma foto de artistas famosos, de pessoas que tenham visibilidade, né? Principalmente visibilidade internacional. E ele vai introduzir, ele vai começar introduzindo a ideia dessa diferença entre você ter um fã, né, e você ter um amigo. Porque do fã, a gente até sabe algumas coisas, né? A gente sabe o nome deles, a gente sabe a data de nascimento, a gente sabe, às vezes, até onde ele mora. Conhece alguma coisa da nossa vida, né? O fã, ele não conhece a nossa vida, mas o nosso amigo, né? Aquele que está conosco todos os dias, nós sabemos o nome dele e ele sabe o nosso. Nós conhecemos as dificuldades dele e ele também conhece as nossas.
Nós sabemos a data de aniversário, onde ele mora, e ele também sabe onde eu moro e também sabe das minhas dificuldades e sabe a minha data de aniversário, ele sabe o que eu gosto, ele sabe o que eu não gosto, e assim sucessivamente. Mas ainda assim, um amigo, né, um amiguinho, ele não conhece a plenitude da nossa alma, mas através da oração, o Senhor, ele nos conhece e a oração nos oportuniza essa possibilidade de também conhecer ao Senhor na sua profunda intimidade. Né? Então, assim, o professor vai precisar de fotos, né, dos famosos e vai começar a fazer algumas perguntas, né? Uma delas é: quem é que sabe o nome desse artista ou dessa personalidade aqui, né? Que ele vai apresentar. Alguns vão levantar a mão, outros não, talvez todo mundo. Pode perguntar a data de aniversário. Agora, uma pergunta interessante é: você pode mandar um WhatsApp para ele? Ele vai lhe responder, você sabe o número do WhatsApp dele, né? E aí, com certeza, eles vão dizer que não. Se você mandar ou se você tivesse o WhatsApp, será que ele vai lhe atender? Se você pedir socorro, ele vai lhe atender? Mas na oração não é assim, né? Como nós fizemos aqui, nós sempre temos a certeza de que orando, o Senhor vai nos responder. Não existe oração sem resposta. Muitas vezes até o silêncio de Deus é uma resposta para nós, né? Então, essa é a introdução da aula, né? E a lição principal, né, a atividade principal que nós vamos deixar aqui é sobre os passos da oração. Então, o professor ele vai distribuir para os alunos, ele vai precisar de pequenos pedaços de papel. Em cada pedaço de papel ele vai escrever uma letra do A até o E, né? A, B, C, D e E. São cinco pedaços de papel e ele vai distribuir também, né, de acordo com o número de alunos que ele tiver, as 5 folhas também de papel ofício. Cinco, pode ser o papel só a metade, eu acho que só a metade é suficiente, a metade de uma folha de ofício, e também lápis, né, para que os alunos possam escrever. E nessa atividade, Rose, após fazer toda a apresentação do conteúdo, o professor ele vai fazer esse sorteio, né? E cada letra dessa faz referência a um passo da oração. Então, qual é o primeiro passo da oração, né? Que esse é a missão da atividade. É eles conseguirem sistematizar os passos da oração. O passo número 1, né? Que é iniciar a oração bem dizendo, glorificando o nome do Senhor. O passo número 2, né? Que é submeter-se à vontade de Deus. Passo número 3, agradecer a Deus pelo alimento. O passo número 4, pedir perdão e perdoar também os outros. Não é só pedir perdão, mas também perdoar a quem tem afligido o nosso coração, né? E o passo número 5, que é pedir proteção e encerrar a oração em nome de Jesus, né? Os passos estão lá, a partir do verso 9, lá em Mateus capítulo 6 até o verso 13. Então, o aluno ele tem que sair, né, dessa atividade, sair dessa lição, conhecendo todos os passos da oração e aprendendo também a sistematizá-lo. E até porque a gente também precisa aprender a dividir, né, Rose? Porque às vezes Sim. a gente está É, chegando sim. num determinado ambiente e alguém nos chama para fazer uma oração de gratidão, né? Aí na oração de gratidão alguém vai pedir, vai apresentar, vai expulsar o mal, quando na verdade você só precisa agradecer. Então, sistematizando esses passos, né, nós vamos aprender a fazer a nossa oração com mais eficiência, com mais clareza, né, porque a nossa fé ela não é irracional, a nossa fé é racional. Se é racional, também nós podemos, não é sistematizar a fé, mas sistematizar
os passos, aprender a orar de forma compreensiva. Não para o Espírito Santo, porque ele traduz a nossa oração, mas para nós mesmos, né? Para a gente saber como é que nós estamos orando, se nós estamos bem dizendo ao nome do Senhor na hora que a gente está orando, ou se a gente está se apresentando a Deus só para pedir, né? Então, É, a gente precisa sair dessa atividade, né? Concluindo compreendendo como é que se constitui uma oração. E para encerrar, para concluir a nossa aula, né, seria interessante o professor alimentar a ideia do aluno de ter um caderno de oração, onde ele vai apresentar, onde ele vai ali registrar os seus pedidos de oração, os que foram atendidos, os que não foram atendidos, explicar que algumas vezes é preciso persistir mais, né? Lembrar de Daniel, que orou por 3 semanas inteiras, né? Para poder o Senhor lhe responder. E essas 3 semanas podem se estender por mais tempo, né? Algumas coisas, algumas experiências que nós vivemos, nós entendemos que às vezes a gente ora uma semana por alguma coisa, mas também podemos orar um ano, né? 2 anos, 10 anos e assim sucessivamente, mas deixando, né, claro para os nossos alunos de que, independente do tempo em que nós passamos orando, o Senhor ele é fiel para cumprir com a sua palavra. E ele diz que, na sua palavra, ele diz que não esquece de nós. Nosso nome está escrito lá na palma da sua mão, e ele nos conhece, conhece o desejo do nosso coração, e acima de tudo, ele sabe o tempo de nos beneficiar com a sua bênção, né? Então, os alunos precisam. Então, esses são os passos da aula. Aprender, né, ensinar os nossos alunos a compreender a diferença entre um fã e um amigo, né? O amigo, o nosso amiguinho que está ali do lado e a nossa intimidade com Deus, a nossa amizade com Deus, que depende necessariamente da nossa oração. Compreender que a oração tem alguns passos e que ele precisa aprender a distinguir cada passo e que também todas as orações precisam muitas vezes de serem persistentes para que o Senhor nos conceda, muitas vezes, o desejo do nosso coração. Amém? Ficou claro? bênção. Vai ser uma bênção essa dinâmica, né? Com O certeza. o pré-adolescente, eles gostam, né, dessas dinâmicas. Que bênção. Graças a Deus, professor. E aqui nós temos alguma outra dica, né, para vocês, e é o correio da oração. E nós vamos trabalhar aí a importância da oração, vamos precisar de alguns materiais, como alguns papéis pequenos, pode ser o post-it, uma caixa, ou até mesmo uma cesta, né? Vocês podem decorar, e vamos para a nossa dinâmica. Você vai conversar brevemente sobre o que é oração e como ela nos aproxima de Deus. E aí, querido professor, você vai entregar um papel para cada participante e vai solicitar que eles escrevam um pedido de oração, que seja para ele ou para algum colega ou algum familiar, né? E aí, depois que eles escreverem esse pedido de oração, todos dobram, né, os papéis e colocam na caixa ou na cesta. E aí você vai misturar os papéis e cada participante vai retirar um, né? E de alguns minutos para que cada um faça uma oração silenciosa por aquele pedido. Logicamente que você não vai abrir, né, e expor aquele pedido, você vai tirar um papel daquele, mas não vai só orar por aquele papel que você tirou, vai orar por todos, né? Mas você vai fazer uma oração específica ali. E aí, professor, você vai finalizar fazendo aquela oração e você vai ler juntamente, convida um pré-adolescente, e pede para que eles leiam aí Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Explicar aí, porque nós temos que orar e confiar que o nosso Deus, que pela oração e súplica e com ação de graça, nós temos que apresentar os nossos pedidos a Deus,
que com certeza Deus, ele nos responde, né? E aí você vai perguntar, por que é importante orar? Né? Por que é importante conversar com Deus todos os dias? Por que eu preciso orar? Né? Será se eu vou só orar quando eu estiver precisando de alguma bênção? Não, você vai explicar ao seu pré-adolescente que nós precisamos fazer oração sempre, né? Graças a Deus, querido professor. E estas foram as dicas pedagógicas da lição de hoje. Queremos aqui agradecer o nosso pastor, presidente Martim. Queremos agradecer aqui também a toda a diretoria do DENEC, a você, professor e aluno, a nossa professora Eleide, que aqui está conosco, já vai fazer as suas considerações finais. Amém. Aproveitando aqui a oportunidade para dizer que eu vou deixar o texto no texto ensinando bem direitinho os passos da atividade, com todos os materiais que o professor vai precisar, certo? Querido professor e professora, essa aula está disponível no início da semana, então aproveite a oportunidade, né? Ore ao Senhor, seja um exemplo de oração, né? Porque se você for um exemplo de oração na sua, a sua vida vai refletir isso, e o seu aluno vai se sentir muito mais encorajado a encampar nessa vida de oração, de compreensão da palavra e de intimidade com o Senhor para que ele tenha Verdade, uma vida, né, de fato, plena, uma vida espiritual plena, e que ele consiga alcançar essa verdadeira intimidade com Deus, porque Ele é o nosso maior e verdadeiro amigo. Não existe ninguém, né, mais importante para nós do que o Senhor. E falar com Ele todos os dias é extremamente necessário. Então, é para a nossa vida de uma forma geral, não existe nada, né? Não existe nenhum aspecto da nossa vida que não interesse ao Senhor, porque Ele está o tempo todo, é verdade. interessado, né? Não preocupado, mas interessado, porque Deus não se preocupa. Quem se preocupa somos nós, mas está completamente interessado em nós, na nossa vida, no nosso bem-estar, mas compreendendo que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E nós só a conhecemos se nós falarmos com ele. Não existe como a gente conhecer a vontade de Deus sem a gente falar diariamente com Ele, né? A gente pode conhecer um amigo, saber o nome dele, saber até a data de aniversário dele e o seu endereço, mas aquilo que ele tem dentro do seu coração, a gente só conhece se a gente compartilhar a intimidade, não é verdade? Então você só vai conhecer a Deus se você, de fato, conversar com Ele. Seja esse exemplo de oração, e os seus alunos verão isso e também desejarão ter essa intimidade, essa profundidade com o Senhor. Mais uma vez eu agradeço aqui a oportunidade, ao pastor Martim Alves, toda a diretoria do DENEC e a você, Rose, que tem sido sempre um grande exemplo de fé para mim. Amém? Amém. Graças a Deus, queridos. Que Deus abençoe, professora. Que Deus lhe recompense pela sua valiosa cooperação aqui com as dicas pedagógicas. Este canal, professor abençoado, é feito exclusivamente para você. Compartilhe aí, se inscreve, né? Se inscrevam, pois aqui traremos sempre dicas e orientações pedagógicas para as suas aulas e até o próximo podcast. Amém. Graças a Deus.